Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Você já conhece, você pergunta e a gente responde de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não é diretamente ligada à doutrina, nós damos uma opinião, ok? Muito bem. Vamos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nessa hora, para que eu possa responder as perguntas exatamente de acordo com aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui, participando do nosso programa aqui no Estúdio Santa Clara, amigos de Divinópolis, Minas Gerais, quem são? E sejam bem-vindos. Brasília, Distrito Federal, e Cruzeiro, São Paulo, ok? Bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero começar o programa mostrando esse livrinho. Eu digo livrinho porque ele é fino, mas é um conteúdo bastante interessante. É da Josiane Nunes, Vida Nova Sem Remendos. Essa moça, né, tem aqui a fotinha dela aqui, ó. Essa moça vivia uma vida extremamente complicada, né, nas drogas, longe de Deus, mas teve uma conversão profunda, né? Profunda mesmo. Já é o segundo livro que ela escreve, e ela chamou de Vida Nova Sem Remendos. Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Ela disse que ela nasceu de novo. Beleza, né? Na fé, na oração, né? Tá aí. É um livro fácil de ler, rápido, e é um testemunho de vida que pode ajudar muita gente aí, né, na sua caminhada. Eu quero comunicar também que aqui na nossa cidade de Lorena vai ser inaugurado agora, no dia 2 de novembro, o Memorial do Padre Léo. Um memorial muito bonito, né? É no shopping de Lorena, ali que fica às margens da via Presidente Dutra, né? Então aqui a comunidade Betânia, que é a comunidade do Padre Léo, que tem uma casa em Lorena, mais ou menos a uns 3 quilômetros do memorial, né? Está convidando as pessoas para conhecer. Então, na sexta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, ok? A comunidade abre as portas para o Centro Cultural Memorial Padre Léo em Lorena, ok? Possui uma capela com arquitetura moderna, um ambiente com toda a história da vida do fundador, né? É uma pessoa que gosta muito do Padre Léo, que tem recurso e que mandou fazer isso aí, ali no mesmo espaço do shopping, né, ali de Lorena, tá bem? Então, fica aí, ó, o Centro Cultural, ele funcionará sempre das terças-feiras ao domingo, das 8 às 17 horas. Então, não funciona segunda-feira, tá? É bom que o pessoal de fora que quiser vir, segunda-feira não funciona. O espaço acolherá caravanas, peregrinações que estarão a caminho do santuário de Nossa Senhora Aparecida. A gente que vem aqui a Canção Nova, a gente que vai agora a Tinguetá, no Santo Frei Galvão, e também gente que vai visitar a comunidade de Betânia aqui no Lorena. Telefone para contato, 12 3157 8317, ok? É realmente um espaço muito bonito, eu já conheço, já estive ali, né? E que dia 2 abre aí as portas para o povo, especialmente para quem gosta do Padre Léo, quem gostava aí do Padre Léo. Muito bem, vamos aqui responder as perguntas que já chegaram. Primeiro, chegaram por telefone, por Facebook, depois as perguntas de e-mail vão aparecer depois no segundo bloco aí no Plasma. Primeira pergunta, uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita. Se você não quiser que diga seu nome, a gente não diz. Qual é o verdadeiro sentido da festa do Halloween ou Dia das Bruxas, né? Um católico pode participar desse tipo de comemoração? Evidentemente, o católico não pode participar. É uma festa de origem pagã. Veio lá do tempo dos celtas, né? Lá da antiguidade, século I, século II, né? E que tem toda uma tradição pagã, né? Celebrar a bruxa,
né? O padre Gabriele Armotti, que era exorcista do Vaticano, ele dizia que a celebração de Halloween é a hosana do diabo. Um exorcista, né? E recomendava não participar. Porque quando você participa de alguma coisa que não é cristã, católica, para nós, você está ofendendo a Deus. Por quê? É um pecado contra o primeiro mandamento. Sabe? Todo tipo de superstição, né? Horóscopos, não sei, cristais, toda a busca de conhecimento, de poder fora de Deus, ofende a Deus, e ofende muito a Deus. Então, o cristão não deve participar realmente disso. Quem quiser ler com detalhes isso, nesse livro que eu escrevi, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, tem um capítulo aqui sobre Halloween. Aí conta toda a história, de onde é que vem, lá dos celtas e tal, por que a igreja colocou o dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, exatamente para dizer o seguinte: não celebre Halloween dia 31 de outubro, celebre Todos os Santos no dia 1º, ok? E depois colocou 2 de novembro a festa de finados, para a gente pedir exatamente a intercessão dos santos, exceto pelas almas do purgatório. Tudo na igreja tem, né, um sentido, uma finalidade. Outra pessoa que pede para não ser identificada, ele pergunta o seguinte: por que alguns professores universitários fazem questão de transformar seus alunos cristãos em ateus? É verdade, isso é muito triste. Minha filha era tão fiel antes de entrar na faculdade, e agora ela vive dizendo que moramos em um país laico e que não se pode provar que Deus ou Jesus existe. É o veneno do ateísmo na cabeça dos nossos jovens. Olha, eu estou cansado de receber perguntas desse tipo. E conheço jovens que foram criados na fé, né, aqui na minha cidade, e que foram para a universidade, sobretudo cursos de história, psicologia, filosofia, não sei o que mais, vira a cabeça do jovem de uma tal maneira que o jovem que era fiel, às vezes até frequentava grupo de orações, vira ateu. Que coisa impressionante. Bom, o que fazer? Eu penso que é muito importante a gente acompanhar um jovem quando ele vai para a universidade. Fazer primeiro ele conhecer a igreja, conhecer a fé. Por que o jovem ele abandona a fé, abandona a igreja? Porque ele não conhece a fé, não conhece a igreja. Eu trabalho muito com os universitários. Eu escrevi mandei até publicar esse livrinho, A Universidade Católica. Não é meu, é do professor Dr. Paulo César da Silva, que é professor aqui na Faculdade de Filosofia da Canção Nova. Dr. Paulo César fez um resumo aqui, o que os papas ensinam, como deve ser uma universidade católica. Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco também, okay? Porque tem muita universidade católica também que só tem católica de nome hoje. Porque ensina a prática do aborto, ensina ideologia de gênero, essas coisas todas que estão fora da moral católica. Então eu penso o seguinte: é preciso o seu filho que vai para a universidade, você acompanhá-lo. Faça ele ler, por exemplo, um livro como um livro que eu escrevi, Uma História que Não é Contada. O que esse livro mostra? As coisas maravilhosas na vida da igreja que não é contado na universidade. Por exemplo, a universidade que fundou as universidades do mundo. Quem fundou a Sorbonne? Foi a Igreja Católica. Quem fundou a Universidade de Oxford, Cambridge, na Inglaterra, foi a Igreja Católica. Quem fundou La Sapienza, a maior universidade italiana, foi a Igreja Católica, o Papa, né, Bonifácio VIII, no ano de 1300. Quer dizer, o jovem precisa conhecer a Igreja Católica, a beleza. Você vê que a Igreja Católica é a instituição que mais caridade fez em toda a história da humanidade. Nunca ninguém fez tanta caridade como uma Madre Teresa de Calcutá, um São Camilo de Leles, um São João Bosco, um São Francisco de Assis. Isso não é contado nas universidades. Há uma maldade na universidade. A maldade é essa, se esconde embaixo da mesa tudo que a igreja fez de maravilhoso. Os milhares e milhares de mártires que morreram na mão dos judeus no primeiro século, até o ano 313 no Império Romano, os cristãos que morreram na Revolução de Cuba, da China, do nazismo, do comunismo, isso não é contado. Não, mas qualquer coisinha que acontece na igreja, aí vira um boom midiático, né? Sabe, é uma coisa satânica. É uma coisa diabólica, eu não tenho dúvida disso.
Então você tem que ensinar seu filho a rezar, você tem que ensinar o seu filho a conhecer a igreja. Né? Por que eu escrevi 3 volumes de história da igreja? História da igreja antiga, média, porque se a gente não conhecer, você não ama o que você não conhece. Você não ama o que você não conhece. Quando você começa a conhecer as belezas que estão dentro da igreja, você não abre mão. Ok? Então, olha, os pais fiquem alerta. As universidades hoje, infelizmente, são uma máquina de fazer ateus. Eu tenho que dizer isso bem claro, porque eu trabalhei 40 anos na universidade. Eu trabalhei em 6 universidades, 3 públicas e 3 particulares. Especialmente se o seu filho for para um curso de ciências humanas, nas biológicas e nas exatas, não é tão ruim, mas nas humanas, meu Jesus amado, misericórdia, há uma catequese sistemática de paganismo, só pau na igreja, só crítica à igreja, não se fala do bem que a igreja faz, de jeito nenhum, só se fala do mal. O Papa Bento XVI falou recentemente o seguinte, que hoje nós não vamos mais sofrer o martírio da cruz, da espada, da prisão, nós vamos sofrer o martírio da ridicularização. Lamentavelmente, isso é verdade. Bom, você que é pai, você que está com seu filho para ir para a universidade, e não é só universidade não, hein? Cursinhos também, colégios também, nível secundário, hoje também está cheio de professores, né? Marxistas, ateus, que colocam na cabeça dos jovens uma série de coisas que não estão de acordo com a moral católica. Então, o pai e a mãe em casa é que tem que fazer a resistência. Se você não conversar com seu filho desde criança sobre as coisas da igreja, as coisas da moral católica com profundidade, se você entregar seu filho despreparado para a universidade, ele vai voltar diferente. Eu tenho que dizer isso, sabe? Eu não sou apocalíptico e nem sou adepto de teoria da conspiração, não. Mas são fatos visíveis que nós estamos observando todos os dias. Olha, eu tenho netos com 14, 15 anos de idade, que já vêm conversar comigo. Pai, professor de história falou isso, como é que fica? Eu digo, espera aí. Aí eu passo a mão nesses livrinhos aqui, né? E digo, olha, você vai ler aqui o que é Galileu Galilei, você vai ler aqui o que é isso, entendeu? Porque senão esses meninos vão ficando tudo ateu de novo. Ah, não pode. Nós não podemos perder essa batalha. Não. Depois eu mostro aqui essa coleção com mais calma. Tânia Regina, o que significa a palavra parousia? Tânia, parousia era um termo grego que significava o seguinte: quando um rei ia numa cidade, dizia que era a parousia, ok? Então a igreja pegou esse termo para falar da vinda de Jesus, quando Cristo voltar, o rei que virá então, né? Então ninguém chamou isso de parousia, ok? E aí está ligado com aquilo que a gente chama de escatologia, os últimos acontecimentos, né? Ligado para nós particularmente, ligado com a questão da morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. E eu quero mostrar aqui o livro do Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, um bispo fantástico, bispo muito amigo, pessoalmente meu, amigo da Canção Nova, ele é bispo de Palmares, em Pernambuco. Ele escreveu esse livro, né? Escatologia, sobre o fim do mundo, a parousia, a volta de Cristo, etc, etc. Vale a pena ler esse livro. Dom Henrique, está aqui a foto dele para quem quiser conhecer. O Dom Henrique é de uma facilidade para escrever, uma facilidade para explicar muito grande, né? E ele tem publicado livros que nós temos colocado aqui. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Porque na hora de recebermos o corpo e sangue de Cristo, recebemos somente o corpo? Não seria necessário receber nas duas espécies, o pão e o vinho? Bom, primeira coisa, a igreja ensina que na hóstia, no pão, está o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus. Então, quem comungou na hóstia, comungou plenamente a presença de Cristo, perfeito, ok? Agora, como o vinho faz parte, né,
da liturgia, o sangue de Cristo. Então, sempre que é possível, fazer a pessoa também comungar o vinho. Mas acontece que o vinho é mais complicado. Por quê? Por duas razões. Primeiro, o vinho, se sobrar, ele não pode ser guardado, ok? Porque ele estraga. E estragar a hóstia ou estragar o vinho é uma ofensa, é um sacrilégio, é um desrespeito a Cristo que está ali. Segundo, é muito fácil o vinho, por exemplo, se você derrama uma gota de vinho, é difícil você recolher tudo, não é? Diferente da hóstia, que se uma hóstia cai no chão, por acaso, é fácil de pegar, mas o vinho já é mais difícil. Então, por essas dificuldades, a igreja normalmente distribui só o pão. Mas tem muitos lugares, muita diocese, onde pode-se distribuir com segurança, né, que se dá a comunhão em duas espécies. Mas precisa ficar claro o seguinte: quem comunga a hóstia, comungou. Também quem comunga só o vinho. Por exemplo, os celíacos, aquela pessoa que tem alergia a glúten, né? Não pode com nada que tenha glúten, então o que ela pode? Ela comunga só uma gotinha de vinho, ou um pouquinho no cálice. Comungou o corpo, sangue, alma e divindade. Então veja bem, Cristo está total, tanto no pão consagrado quanto no vinho consagrado, ok? Fátima Espíndola, eu tenho um livro sobre liturgia. Eu gosto sempre de mostrar um livro, porque aqui não dá tempo de eu explicar a coisa com muito detalhe. Eu tenho um livro sobre liturgia, para entender a liturgia. Não estou achando por aqui, mas uma hora eu pego e mostro. Ali eu explico todas essas coisas sobre liturgia, inclusive um documento fundamental, que é um documento sobre a missa, como é que a missa deve ser celebrada direitinho, do Papa João Paulo II, né? Tudo colocado nesse livro. Fátima Espíndola, gostaria de saber se no dia do juízo final os santos também serão julgados. Olha, quando nós morremos, passamos pelo juízo particular. Está lá na carta de São Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito ali exatamente assim: está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. É o juízo eu e Deus, eu e Cristo, é o tribunal de Cristo. Pronto. No juízo final, não vai mudar mais nada. No juízo particular, já se definiu a sorte eterna da pessoa. Se dali ela vai direto para o céu, ou se vai completar sua santificação no purgatório, ou se vai para o inferno, ali já decide. Mas o que vai acontecer então no juízo final? No juízo final será um acerto de contas, a justiça toda que será feita diante de toda a humanidade. É o que ele explica nos seus documentos. Não vai mudar mais a sorte de ninguém, ok? Vai acabar o purgatório, e aí haverá só o céu e o inferno, certo? Bem, quem quiser aprofundar isso, tem um livro aqui também sobre isso. O Cristão Diante da Morte. Ok? Por que nós temos todos esses livros aqui? Porque são as dúvidas que o povo tem. Então, eu sempre escrevo um livro em cima de uma demanda, de uma necessidade. Aqui eu falo exatamente disso: da morte, o céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final, segunda volta de Cristo, novos céus e nova terra. O que é isso? Entendeu? Então, quem quiser, sabe, hoje não falta material para o cristão se aprofundar na sua fé. E precisa afundar na fé. O profeta Oséias fala lá no capítulo 4 dele, versículo 6, Oséias fala assim: o meu povo perece por falta de doutrina. Oséias falando para os sacerdotes do tempo dele. Oséias é de lá de 700 anos antes de Cristo, das tribos do norte de Israel. Ele falava pesado para os sacerdotes do tempo dele: o meu povo perece por falta de doutrina, por falta de formação. O povo vai para a idolatria, adorar os Baals, os Moloques, os Aserás, daqueles deuses, daqueles povos todos que viviam ali em Canaã, porque esse povo não tem doutrina, não tem formação. Então é isso que hoje nós precisamos
trabalhar bastante o nosso povo. Muito bem, Gustavo Fontoura, batizar em igreja protestante, já sendo batizado na igreja católica, é pecado grave? Pecado contra o Espírito Santo? Não, não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração, é a pessoa se fechar para a conversão, mesmo recebendo a graça de Deus. No caso aqui da pessoa ser batizada na igreja protestante, já tendo sido batizado na igreja católica, o batismo na igreja protestante não vai valer, porque ninguém pode ser batizado 2 vezes. 3 sacramentos você sabe que não se repetem, né? Batismo, crisma e a ordem. Não pode repetir, porque uma vez só ele marca a pessoa para sempre. É o chamado caráter indelével, inapagável. Agora, o que é o pecado aqui? O pecado aqui não é tanto a pessoa ser batizada de novo, o pecado aqui é ela deixar a fé católica. Isso chama-se apostasia. Aí é um pecado grave, ok? Então, mais grave do que participar de um segundo batismo, que não vale, ela mudar de fé. Agora, evidentemente, muita gente muda de religião, por quê? Às vezes por ignorância. E quem faz as coisas por ignorância, às vezes nem sempre está pecando. Agora, se a pessoa tem a consciência que a Igreja Católica foi fundada por Cristo, sobre Pedro, os apóstolos, e ela conscientemente ela deixa, aí é séria a questão, ok? Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada, quais as armas para vencer a pornografia? Olha uma questão séria aqui. Gente, essa questão é tão séria que eu escrevi um livro. Sabe, você está vendo por que eu escrevo o livro? Não é porque eu não tenho o que fazer, não. É porque eu vejo tanta coisa. Olha, eu comecei a ler sobre pornografia na internet, eu fiquei apavorado. Para vocês terem ideia, no estado americano de Utah, o governador declarou problema de saúde pública à pornografia. Tal a quantidade de jovens, de homens, de mulheres que estão procurando psiquiatra para se livrar da pornografia. Porque a pornografia hoje se tornou assim banal. Qualquer celular, qualquer computador, ligou à internet, você tem coisas horrorosas. E na pornografia só entre homem e mulher, não, com animais, a chamada bestialidade. Gente, para vocês terem ideia, aqui eu coloco várias reflexões, várias matérias que eu retirei da internet e tudo mais. Aqui tem um dado que é o seguinte: os Estados Unidos, ele fatura 10 bilhões de dólares em vídeos pornográficos. Isso vai para onde? Vai para a sua casa. E vai para a internet. Então, o que fazer? Bom, primeira coisa que preciso saber, nós católicos, é um pecado grave. São Paulo fala o pecado, quem peca com o corpo, é um pecado muito grave, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode profanar o templo do Espírito Santo. São Paulo fala, aquele que profanar o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. É séria a questão espiritual. E ao mesmo tempo a questão psicológica afetiva. A pessoa vai ficando com o sentido do sexo tão desnorteado, tão destruído na cabeça dela, que depois ela atrapalha seu casamento, seu namoro, porque em tudo ela vê sexo, em tudo ela vê prostituição, vê pornografia. Olha, é sério. Aqui eu coloco várias orientações que podem ajudar, né? A pessoa precisa cortar todo tipo de leitura erótica, vídeo erótica, música erótica. Você tem que cortar isso na raiz. É que nem a bebida. Por hoje, não. Não abra seu computador em vídeo pornográfico, em site pornográfico. Não abra o seu celular. Reze, porque sem a oração você não tem força. Se for preciso, jejue. Porque Jesus falou, né? Tem certos demônios que só afasta com jejum e oração. Sabe, é uma batalha. É uma batalha que a gente tem que enfrentar com coragem, né? Não desanimar. Caiu, levanta, continua, se confesse, a confissão traz força espiritual, entende? Não desanime,
Não se desespere. Sabe, para Deus eu tenho essa convicção, para Deus vale mais a nossa luta do que a própria vitória em si. Enquanto a gente está lutando, Deus está conosco. Né? É muito importante isso. Muito bem, Carlos Viana, muitas vezes, me pergunto por que vemos tantas pessoas desonestas se dando bem na vida, enquanto outras pessoas que poderiam ajudar muita gente vivem em desespero financeiramente. Chego às vezes a questionar onde está a justiça divina que tanto aprendemos. Por que temos que passar uma vida sofrendo? Ô Carlos, você sabe muito bem que todo sofrimento e a morte é consequência do pecado. Romanos 6, 23, São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Toda lágrima desse mundo, todo sofrimento desse mundo tem como consequência o pecado da humanidade. Não só o meu pecado, é um pecado de todos nós que cai em cima de todos nós. De criança inocente e tal. O Cristo, para nos livrar dessa desgraça chamada pecado, o Cristo teve que morrer na cruz. Certo? A gente só entende o horror do pecado, a hediondez do pecado, quando a gente olha para o Cristo pregado na cruz. Olha o que o pecado fez do Cristo na cruz. João Batista, quando o apresentou assim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, por quê? Era aquele cordeiro que era imolado lá, todo dia, no templo de Jerusalém, às 6 da manhã, às 6 da tarde, os sacerdotes imolavam 2 cordeiros. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Mas aquilo ali era apenas uma figura do que seria o Messias, o sacrifício do Messias. Então, João, indicado por Deus, para mostrar Jesus aos judeus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, nós todos sofremos pelas consequências do pecado. E a gente não sofre porque é bom ou porque é mal, sofre porque o pecado está no mundo. Alguém sofreu mais do que Jesus? Não. Alguém era mais santo do que Jesus? Não. Está aí a prova de que sofrimento não é castigo, sofrimento não é porque eu sou bom ou não sou bom. Claro que a gente deve rezar, pedir sempre a proteção de Deus, dos anjos, dos santos, para nos livrar dos males desse mundo. Mas quando o mal nos atinge, não é simplesmente por conta do meu pecado, não, é a realidade do mundo. Ok? Quem quiser aprofundar disso, nós temos um livro aí, chamado, deixa eu ver se ele está aqui, Sofrendo na Fé. Só tem um jeito de sofrer bem, é sofrendo na fé. Né? Acreditando naquilo que São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Só para completar isso aqui, Santo Agostinho diz assim, se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Deus nunca permitiria o sofrimento. Nunca permitiria o mal. Vou dar um exemplo rápido. José do Egito. O que aconteceu com José do Egito? Os irmãos, os 12 filhos de Jacó, venderam o menino para uma caravana. Queriam matá-lo. Por quê? Por inveja. Porque José do Egito tinha visões que os irmãos não tinham. Venderam um irmão. Mas o que aconteceu? Esse irmão foi para o Egito, virou governador do Egito, se tornou, né, o homem que durante 7 anos fez as colheitas de trigo, e depois o seu povo, que estava morrendo de fome em Israel, veio para o Egito e foi salvo por causa disso. Olha como Deus sabe, do mal Deus sabe tirar o bem. Por isso que a gente nunca pode se desesperar diante do mal. Quem tem fé? Estou sofrendo, sim, mas Deus sabe por quê. Deus está me olhando. Nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem que Deus saiba. Então Deus tem um desígnio nisso aí. Louvado seja Deus. Não pelo sofrimento em si, mas pelo bem que Deus vai tirar desse sofrimento. Pode ter certeza. Bom, vamos para o intervalo. Depois a gente vai responder as perguntas que chegaram por e-mail. Pode esperar aí que é bastante rápido o intervalo. Muito bem, de volta já com a nosso programa Pergunte e Responderemos. Eu esqueci de mostrar aqui uma foto do Memorial do Padre Léo. Vou mostrar rapidinho, dá para dar um close aí? É exatamente isso daqui. Aqui é uma foto bem simplificada, né? Mas lá onde fica o shopping
de Lorena. É um só em Lorena, então basta falar shopping de Lorena que as pessoas conhecem, né? Tá ok. O shopping chama Ecovale, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 53 da Via Dutra. Muito bem, aqui eu quero lembrar também que a Faculdade da Canção Nova está fazendo vestibular agora, dia 17 de novembro. Quais são os cursos que nós temos aí? Tem curso de administração, economia, rádio e TV, filosofia e teologia, ok? O vestibular será no dia 17 de novembro, às 9 horas. Você pode ter informações pelo telefone 12 3186 2600 e também pelo site www.fcn, Faculdade de Canção Nova, .edu.br, ok? fcn.edu.br. Olha, é uma faculdade aqui que você não vai escutar essas coisas que eu falei no começo do programa, não, viu? De professor querendo transformar um aluno cristão num aluno pagão, num aluno ateu. Aqui na Faculdade da Canção Nova não tem isso, não. Muito bem, vamos aqui às perguntas, antes de eu ir para ali para o nosso plasma. Aqui temos a pergunta da Sônia, né? Sócia da Canção Nova, te agradece. Ela diz assim: depois da Santa Ceia de Jesus com os apóstolos, qual foi o salmo rezado? O salmo que Jesus rezava, eu não me lembro o número dele agora, de cabeça, mas era um salmo que eles rezavam exatamente na ceia, né? Não me lembro de cabeça agora, mas depois, outra hora, eu vou verificar e eu posso dar o número deles, ou na Bíblia grega ou na Bíblia hebraica, né? Mas era um salmo Halel, né? Que era muito assim usado pelos judeus sobretudo na cerimônia da Páscoa, lembrando, né, a passagem lá do Egito, do Mar Vermelho, etc., né? Muito bonito. Muito bem, Lívia do Carmo, de Divinópolis, Minas Gerais, pergunta o seguinte: professor, boa tarde, gostaria de saber mais sobre o purgatório. É verdade que Maria visita as almas, essas almas podem interceder por nós? Veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o purgatório não é um lugar. Alma é espírito, não ocupa espaço, não ocupa lugar. Então, a gente fala no purgatório, mas não é um lugar, é um estado de alma, né, que está se purificando. Então, Nossa Senhora ir ao purgatório é um socorro de Nossa Senhora a essas almas na sua purificação. Isso a igreja acredita, né? Porque a igreja ensina que as almas que estão se purificando no purgatório, elas não podem fazer nada por elas mesmas. Por quê? Porque com a morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem ajuda a purificação, a santificação das almas do purgatório é a igreja do céu e a igreja da terra. A igreja triunfante e militante socorre a igreja padecente. Ok? Então, a igreja acredita sim que Nossa Senhora, os anjos, os santos, intercedem pelas almas do purgatório para que elas cheguem ao sufrágio, ou seja, a santificação plena, e possam ir para a comunhão plena com Deus. Tá? As almas podem interceder por nós? Podem. Papa João Paulo II falou 2 vezes, no dia de finados, em 2 anos diferentes, que as almas intercedem por nós. E o nosso catecismo da igreja confirma isso. O catecismo da igreja, né? Eu tenho até marcado aqui o parágrafo 958, né? Quero ler aqui para você. 958 diz assim, falando das almas do purgatório, diz assim: nossa oração por elas podem não só ajudá-las, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Quer dizer, quanto mais você reza pelas almas, elas também rezam por nós. Está aí. Não é à toa que os antigos acendiam uma velinha para as almas do purgatório, né? Uma vela acesa é votiva, né? É um reconhecimento, é como um sentido de uma oração, uma homenagem, um culto, né? Então, está aí. As almas podem rezar por nós, sim, tá? Muito bem. Aqui as perguntas do nosso plasma. Vamos aqui. Depois tem mais perguntas aqui na mesa, conforme o tempo eu vou responder.
Girlane, gostaria de saber em que momento é correto fazer a procissão com o Santíssimo no dia de Corpus Christi, antes ou depois da missa? Ô Girlane, não tem problema, pode ser antes ou pode ser depois da missa. Esse culto de Corpus Christi independe do momento da missa, né? Pode ter a missa de manhã, a procissão à tarde, e aqui na nossa cidade normalmente se faz a missa, em seguida essa procissão. Mas também, eu já vi também antigamente fazer a procissão e se levava a missa depois, não há problema. Tá? Felipe Guimarães de Salvador, na Bahia. Gostaria de saber a respeito do Sagrado Coração de São José, se essa devoção é reconhecida pela Igreja Católica. Não sei, Felipe. Não sei dizer. Sagrado Coração de São José, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar do Imaculado Coração de Maria, né? Agora, o culto a São José, claro que é um culto perfeito, você pode fazer consagração a São José, tem tantas igrejas consagradas a São José, né? Não há problema. Karina Freitas, Nossa Senhora disse que nos primeiros sábados do mês, as portas do purgatório serão fechadas e muitas almas serão salvas. Quem falece no primeiro sábado do mês vai direto para o céu? Bom, segundo aquela devoção dos 5 primeiros sábados, né, quem nos 5 primeiros sábados do mês reza o terço, faz uma meditação de 1 minuto para cada um dos mistérios do rosário. Agora são 20 mistérios, né, que agora são 4 terços, cada terço com 5 mistérios, 20. Então, a pessoa tem que gastar 20 minutos em contemplação, em meditação desses mistérios. Reza, né, o terço, participa da missa, da comunhão, né, 5 sábados seguidos. Nossa Senhora diz que essa pessoa terá uma proteção dela, inclusive também ela dá uma proteção às almas do purgatório, nesse sentido. E aí, a pessoa que faz isso, né, se ela for para o purgatório, no primeiro sábado, Nossa Senhora a tiraria. Isso está escrito na devoção, ok? E que a irmã Lúcia colocou sobre os 5 primeiros sábados. Tiago, pecados mortais são aqueles contra os 10 mandamentos? Basicamente, sim. A igreja diz que o pecado mortal é um pecado que tem uma matéria grave em relação aos 10 mandamentos. Claro, a matéria tem que ser grave, né? Por exemplo, não roubar é um mandamento, mas diferente de você roubar uma canetinha e você viver essa corrupção aí que nós estamos vendo no Brasil. Né? Quer dizer, então depende, a matéria tem que ser grave, o objeto tem que ser grave, mas basicamente é contra os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, então todo tipo de superstição, todo tipo de idolatria, né? Pecado grave, né? Não matar, não roubar, né? Não pecar contra a castidade, quer dizer, todos, né? Os 10 mandamentos eles são a base, né? Quando aquele rapaz perguntou para Jesus, mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus, viva os mandamentos, né? Viva os 10 mandamentos. Muito bem, pecados graves são também mortais, e os pecados capitais podem ser pecados mortais? Sim e não, depende da gravidade do objeto, né? Eu gosto muito de me confessar, me preparando, olhando os pecados capitais. Eu até escrevi um livro, Os Pecados das Virtudes Capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Os 7 pecados capitais. Por quê? Porque a igreja em si, quem fez essa lista, sabe quem foi? Foram 2 grandes santos da igreja. São Gregório Magno, que foi papa, doutor da igreja, foi o primeiro papa beneditino, e São João Cassiano, outro grande santo. Eles moldaram isso, os piores pecados. Por que é chamado de capitais? Porque caput, do latim, quer dizer cabeça. São pecados cabeças, ou seja, que eles encabeçam outros. Você pega, por exemplo, a soberba. Tem filhos demais. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência. Tudo é filho da soberba, né? Ganância, né? Nossa, o pecado, pessoa que só pensa em dinheiro, tapeia os outros, rouba dos outros e explora os outros. E assim vai. Então, os 7 pecados capitais, eles têm tudo para caracterizar pecados graves. Okay? Então, é uma forma de a gente analisar.
Fábio Nunes, de Tatuapé, em São Paulo. Por favor, pode explicar se o uso do objeto, terço ou rosário, ele tem algo relacionado às religiões orientais, que também são muito antigas e também utilizam terços parecidos com o nosso? Ô Fábio, é difícil a gente saber se tem alguma correlação. O que nós sabemos é o seguinte: a história do terço, a história do rosário, segundo Dom Estevão Bittencourt, que era um estudioso profundo dessas coisas, ele diz que os monges rezavam 150 salmos todo dia, né? Os monges contemplativos. Mas muito monge não sabia ler, então não conseguia. Então começaram a substituir os 150 salmos por Ave Marias e por Pai Nosso, intercalados. E aí, né, se não me engano, Santo Efrem, que foi doutor da igreja, começou a colocar isso num barbante, as pedrinhas, e para os monges poderem contar. E aí teria surgido, então, o terço, o objeto do terço, né, que depois transformou nisso que nós temos hoje. Essa é a tradição que eu conheço, que eu já li. Ok? Altemar Silva, por que nos evangelhos há diferença quando eles narram o mesmo assunto na vida de Jesus? Por que essa diferenciação? Altemar, isso é normal. Por quê? Porque a gente sabe que os 4 evangelhos foram escritos em épocas diferentes. Por exemplo, Mateus provavelmente foi o primeiro que escreveu, porque Mateus era apóstolo, e escreveu em hebraico, porque ele era judeu. Por volta do ano 50, né? Bem escrito o evangelho de Mateus, porque Mateus era culto. Lembra que Mateus era cobrador de impostos, ele certamente sabia escrever bem, ok? Interessante, né? Pedro não escreveu um evangelho, né? Porque Pedro já não tinha a mesma cultura, né? Depois, Marcos escreveu um evangelho, mas lá em Roma. Mateus escreveu na Palestina. Marcos escreveu em Roma quando ele acompanhou São Pedro nas pregações de São Pedro. Então, sabe, um está longe do outro. Então, é normal que um e o outro narrem o mesmo fato com palavras diferentes, às vezes esquecendo um detalhe que o outro lembra, tal. Por isso que é interessante, quando a gente lê um texto na Bíblia, lê os correlatos nos outros evangelistas, aí você completa a leitura. É normal isso. Depois Lucas escreveu completamente diferente. Lucas não era apóstolo, Lucas não era judeu, Lucas era grego, de Antioquia, que foi convertido por São Paulo, na segunda viagem apostólica de São Paulo, e era médico, fez uma pesquisa, né, para escrever o evangelho dele, que não ouviu Jesus. Então, lógico que Lucas, ele colocou muito mais detalhes, de repente, em algum texto que os outros colocaram, né? E João, que escreveu lá por volta do ano 100, já não quis relatar mais do que os 3 primeiros escreveram, porque não precisava, e fez mais uma reflexão teológica em cima dos acontecimentos da vida de Jesus. Ok? Bom, agora a gente vai chamar aqui o Cleto, né, que está lá no Clube do Ouvinte, que vai dar um recado aqui para nós. Cleto, entra no ar aí. Já estamos te esperando. Está lá. É isso aí, professor Felipe Aquino. Na verdade, professor, para quem está em casa, eles não sabem, mas atrás dessa parede aqui é onde o senhor está no estúdio, desenvolvendo, aplicando esse curso online, né, professor? Hoje em dia fala-se tanto em curso online, né? Estudar à distância, o estudo à distância, por meio das tecnologias. Mas o senhor, professor Felipe Aquino, o senhor desenvolve isso, o senhor realiza isso tão bem há anos. E por que o senhor consegue realizar isso? Respondendo perguntas que em muitos momentos são perguntas difíceis, mas com uma resposta simples, o senhor vai fundamentando a fé na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, o senhor vai levando esse ensinamento para o povo de Deus. Por que o senhor consegue? Porque por detrás de tudo isso, existe os sócios evangelizadores. Da mesma maneira que atrás dessa parede está o senhor aí, levando esse curso online, por detrás das câmeras, no anonimato, e também não no anonimato, aqueles que deram o seu nome, se tornaram sócios, eles que patrocinam
todo esse ensinamento que a Canção Nova leva há anos. Então nós estamos hoje no último dia útil do mês, 31 de outubro. Estamos com 70% da nossa campanha. Precisamos chegar aos 100. Eu acredito que é possível chegar aos 100. Mas, mesmo que não consigamos chegar aos 100, dá para diminuir esse percentual. Porque, para quem trabalha ali no nosso financeiro e tem que honrar com os compromissos, quanto menos sobrar para o mês que vem, é melhor. O senhor é um físico, o senhor é um matemático, além de toda essa riqueza que o senhor traz dentro dessa cabeça no que diz respeito à fé católica, ao catecismo da igreja, o senhor sabe, né? Se nós conseguirmos diminuir esse percentual para o mês que vem, puxa vida, isso já alivia. E é muito simples, viu, povo de Deus? É só você entrar na internet, no nosso site, clube.cançãonova.com. Ali vai ter todos os direcionamentos de como fazer essa ajuda no finalzinho do mês. Ali tem as contas bancárias, onde você pode fazer uma transferência online, você pode fazer uma doação via cartão de crédito. Ali tem os números de conta. E você que ama a Canção Nova, eu tenho certeza, dá para dar um salto. Imagine de 70%, porque ó, veja bem, ó, o que é o salto? Ó. O salto é isso, ó. Consegui chegar até aqui. Dava para chegar lá? Dava. Mas eu não teria essa capacidade agora. Exige treinamento. Então você agora, se nós todos juntos dermos esse salto, ó, você salta com um X valor, ó. Opa! O outro salta com mais outro X. Juntos, a gente chega lá, na linha de chegada. Ganhamos a medalha, vitoriosos, campeão. Mas o que significa esse campeonato? Não é um campeonato aqui da terra. É cada um que vai se conscientizando de que existe uma pátria celeste, uma eternidade a ser vivida por todos nós. Isso o povo de Deus vai aprendendo na escola da fé. No Pergunte, Responderemos, e com toda a programação da Canção Nova. Mas ó, vê o quanto você tem. Vamos supor, eu tenho R$5, o outro tem 10, o outro tem 20, o outro tem 50, o outro tem 100. Mas hoje dá para dar esse salto. Transferência online, depósito bancário, os números de conta estão lá. clube.cançãonova.com, ó. Se todo mundo pular junto, a gente pula para o mês que vem, mais aliviado e quem sabe, até mesmo com 100%. Professor Felipe Aquino, amo demais o senhor. Fica com Deus. Um abraço. O senhor está aqui atrás dessa parede. Amém, Cleto. Um abraço a você, um abraço aí a todos. Olha, gente, eu quero só dizer o seguinte, já está na hora de encerrar o programa praticamente, mas eu participo do conselho da Fundação João Paulo II. É uma dificuldade tremenda fechar as contas da Canção Nova. É uma coisa... todo mês a Canção Nova tem que correr aos bancos para emprestar dinheiro, porque, estão vendo aí, hoje é o último dia do mês, nós estamos com 70% só da receita necessária para cobrir todas as despesas. Você faz 30% em cima de mais ou menos 25 milhões de reais, que a Canção Nova gasta por mês. Você vai ver quantos milhões faltam. Esses milhões que faltam, a Canção Nova vai buscar no banco. Só que você sabe como é que é o juro de banco, né? Bem, mas é assim desde que isso tudo começou há 40 anos atrás. É uma coisa impressionante o milagre que acontece nessa casa. A fé desse homem chamado Monsenhor Jonas Abib, que ele diz, não parem a obra, vamos em frente. Então tá aí. Agora, a providência divina cuida, mas ela cuida através da nossa ajuda. Ok? Deus não traz um cheque aqui e coloca na mesa do eto do padre. Não. Deus vai no bolso de cada um e coloca um pouco. A gente tem mérito diante de Deus por causa disso. Estamos construindo a igreja de evangelização. Muito bem, Bruno, encerrou o tempo? Então, quero agradecer a vocês que vieram participar, muito obrigado, as perguntas que mandaram, vocês de casa que nos acompanharam, né? E temos aí o dia de finados para rezar no dia 2 pelos mortos. Temos aí livro sobre indulgência, também livro sobre o purgatório, é muito importante isso, né? Quero só lembrar que do dia 1º de novembro, amanhã, até o dia 8, é a Semana das Almas. Se você pode ganhar uma indulgência para a alma a cada dia desses 8 dias. Se você fizer uma confissão bem feita, participar da missa, em comunhão, rezar pelo Papa,
Pai Nosso, Ave Maria, Glória, e for ao cemitério rezar pela alma daquela pessoa que foi sepultada ali, você pode oferecer para ela uma indulgência plenária, ou seja, ela conquista a santificação e deixa o purgatório e vai para o céu. Ok? Muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.